Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Muito bem, nós estamos aqui para dar continuação da nossa aula, nosso curso de teologia. Estamos falando ainda sobre bibliologia e nós estamos na nossa página de número 34, e nós iremos falar hoje sobre a sexta dispensação e a oitava aliança, que é a nova aliança. A nova aliança. Nós estamos na nossa 9ª aula e no primeiro período desta 9ª aula. Lembrando os irmãos que na aula passada nós falamos aqui sobre a 5ª aliança e a 5ª dispensação, que foi a aliança mosaica e a dispensação da lei, dada a Moisés, e a aliança mosaica. E dentro dessa 5ª dispensação houve mais 2 alianças, que é a 7ª aliança, que foi a aliança palestina, que foi firmada com os israelitas depois da peregrinação de Israel pelo deserto. Por 40 anos eles peregrinaram, e foi uma preparação para esses 40 anos de peregrinação, foi uma preparação para que entrasse na terra prometida, renovasse a aliança mosaica. Então aqui, nesta aliança, nessa renovação dessa aliança mosaica, que foi a aliança palestina, que estamos falando aqui na página 34, para quem está acompanhando aí pelo vídeo, esta renovação da aliança mosaica, através da aliança palestina, ela implica em bênçãos e maldições que são proclamadas em Deuteronômio 28 e Josué 24 e capítulo 24, versículo 25, versículo 24 e 25 também. Foi que nós estudamos, e também estudamos sobre a 7ª aliança, que foi a aliança davídica, realizada para o reino de Israel. Esta aliança, ela foi realizada para o reino de Israel, com a promessa de que nunca haveria de faltar um varão descendente de Davi para assentar no trono de Davi, que nunca faltaria um varão descendente de Davi. Então, nós observamos isto em 2 Samuel 7, do 11 ao 16, e Salmo 89, versículo 34. E esta promessa
ela ainda não teve o seu cumprimento, porque depois ali da morte do Messias, então ninguém mais assentou no trono para reinar em Israel, no trono de Davi. Amém? Então esta promessa ela vai ter o seu cumprimento somente na sétima dispensação, no período do milênio. Aí vai cumprir esta promessa que foi feita aqui na sétima aliança, onde lá no milênio o Messias prometido, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele então descerá do céu, juntamente com a igreja que foi arrebatada, descerá para salvar Israel e para ali governar Israel e todas as nações que defenderam Israel dentro do reino milenar, dentro do reino milenar. Então cumprirá esta aliança davídica. Por quê? Porque ali estará o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, assentando no trono de Davi. Muito bem. Agora nós vamos entrar então hoje na aula falando sobre a oitava aliança e a sétima dispensação. Eu vou fazer um comentário aqui, depois nós vamos entrar na apostila novamente. Amém? Então a dispensação, a sétima dispensação, se chama dispensação da graça. É essa que estamos vivendo agora. Dispensação da graça. Essa dispensação é a sexta. Perdão, falei sétima aqui, tá? É a sexta dispensação. É essa que estamos vivendo aqui agora, que se chama dispensação da graça, e estamos vivendo esta oitava aliança, que se chama nova aliança. Vamos ler um versículo da Bíblia Sagrada em Romanos 10, versículo 9 e 10. Vai falar aí sobre graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido de Deus para conosco. Isto é graça. Romanos 10, de 9 a 10. Isso. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso, nessa dispensação da graça, o que nós temos que fazer para nós alcançarmos a graça de Deus, esta salvação que é dada de graça para nós, é fazer conforme foi lido aqui agora neste versículo, a saber, se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, na dispensação da graça, nós seremos salvos, não é por mérito,
nós, não é por obras, não é por lei, porque a lei só mostrou, só serviu para mostrar o pecado. Vamos falar sobre isso aqui. Nós somos salvos então mediante a graça salvadora de Deus. Oh, bendita graça salvadora. Também nós vamos encontrar esta graça salvadora de Deus em Tito 2:11. Tito 2:11. De Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que é a graça de Deus? Quem é a graça de Deus que trouxe salvação a todos os homens? É Jesus Cristo. A graça de Deus, Jesus Cristo, o Deus enviou o seu Filho e ele trouxe essa salvação de graça para todos os homens. Então, a oitava aliança, que é a nova aliança, nós vamos encontrar em Mateus 26, versículo 28, parte B. Mateus 28, parte B. Capítulo 28. Mateus 26, versículo 28, parte B. Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Outra Bíblia vai dizer: este é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Este é o sangue da nova aliança, derramado por muitos para perdão dos pecados. Então, vemos aí a nova aliança feita com o sangue de Jesus. As demais alianças que nós estudamos para trás, desde a primeira aliança feita lá no Éden até a quinta aliança, era derramado sangue de animal. Poderia ser um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser de 1 ano, tinha que ser um cordeiro bebê que ainda está mamando, porque tinha que ser sangue inocente. Não podia nascer nenhum cordeiro, nenhum animal que já tivesse conhecido. Tinha que ser um animal macho que não tivesse ainda conhecido a fêmea. Então, por isso tinha que ser ou um bezerro de mama, que ainda mamava, ou um cordeiro que ainda estava mamando, porque o sangue era inocente e simbolizava o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, nessas alianças, da primeira até a quinta, foi derramado sangue de animal que não servia para perdoar o pecado de nenhum dos homens, apenas cobria o pecado. Mas agora, vindo o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele veio não para cobrir,
mas para tirar de uma vez por todas os pecados de todo aquele que confessa Ele como o único Senhor e Salvador de sua vida. Tudo bem até aí? Amém. Então, continuando aqui nessa introdução, para nós entrar na apostila, essa dispensação também, dispensação da graça, pode ser chamada de dispensação eclesiástica. A palavra-chave dessa dispensação é graça. Graça, favor imerecido. Sua duração começa com a crucificação de Cristo até a sua segunda vinda, no tempo determinado pelo Senhor. Aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai que estais nos céus. Preste bem atenção. Jesus diz assim: olha, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, o dia que as trombetas irão tocar, a igreja ser arrebatada e finalizar essa dispensação da graça. A porta da graça vai ser fechada quando o Senhor tocar as trombetas e arrebatar a igreja. A porta da graça vai ser fechada. Então a dispensação da graça vai terminar e vai entrar outra dispensação, que depois nós vamos falar sobre ela. Então, quando Jesus falava para os discípulos acerca dessa dispensação da graça que abriu as portas para nós, Jesus falou assim: olha, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E algumas pessoas fazem confusão até hoje. Eu já ouvi até hoje, até pouco tempo, eu estava ouvindo um pregador pregando e dizendo: está escrito na palavra que nem os anjos sabem, e nem o Filho, nem Jesus sabe o dia que Ele irá voltar, só Deus sabe. Aí eu te faço uma pergunta: Jesus não é Deus, não? Jesus não é Deus? Então, como Deus, Ele sabe. Agora, por que aqui Ele disse que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos sabem e nem o Filho sabe, unicamente o Pai? Porque Jesus estava falando aqui como homem. Como homem, Ele não sabia o dia em que Ele iria voltar para buscar a sua igreja, mas hoje Ele é Deus. Como Deus, Ele sabe. Tudo bem? Amém. Muito bem. Então nós vemos que hoje estamos com aproximadamente aí, mais ou menos aí, quase 2.000 anos ou mais, né? 2.000 anos que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O véu do templo rasgou. Nessa dispensação da graça, o véu do templo rasgou de alto a baixo. E essa dispensação findará com o toque das trombetas de Deus, quando acontecerá a segunda etapa da vinda de Cristo, convocando os fiéis ao arrebatamento. Na dispensação da graça, Deus fez uma aliança com o homem, uma aliança superior às outras, uma aliança superior às outras que foram feitas. Ou seja,
o próprio Filho enviado por Deus, à humanidade, para a humanidade. Então nós vamos encontrar isso aí em Mateus 19, versículo 28. E outra pessoa procura aí, o Bruno procura aí, Hebreus 2, vai em Lucas 2 e 27. Só esses dois aí dá. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. Está vendo? Quando Jesus vier na glória de seu Pai, então ele está falando aí, nesse versículo, repete para nós aí. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós nos assentaremos com Jesus em 12 tronos para julgar. O Senhor falava isso para os seus discípulos, tá? Eles vão assentar e toda a igreja também vai assentar no trono com Jesus para reinar, para julgar as nações, né? Lucas 2, 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Isto. Então, nós vemos também aí agora a nova aliança. Nós falamos aí sobre essa dispensação aí, agora a nova aliança, dispensação da graça e agora a nova aliança, tal qual Moisés foi o mediador da aliança mosaica, assim Cristo Jesus é o mediador da nova aliança, que é a aliança da graça. Aí nós vamos ler aqui com a pastora 8 de Hebreus capítulo 6, e depois ela mesmo capítulo 8 versículo 6, depois capítulo 9 versículo 15. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém. Esse melhor concerto aí, em outra tradução, vai falar em uma nova aliança. Continua. Agora o capítulo 9 e o versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberão a promessa da herança eterna. Amém. Agora vai lá no capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Eita glória, hein? Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Amém? Amém. Muito bem, então vamos para a página 34, ainda apostila. Vamos continuar falando sobre a nova aliança. O Isaac Bruno prepara aí em Hebreus 8, versículo
7 até o 13. E segura essa palavra aí, que depois nós vamos continuar falando sobre ela, tá? Então vamos lá, a nova aliança. Vamos ver. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e afirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre meu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Aquilo que se torna antiquado está envelhecido, está prestes a desaparecer. Então nós observamos aí já, o versículo já começou falando que a antiga aliança, ela não era perfeita. Ela tinha defeitos. Por quê? Porque ela não era uma aliança que apagava os pecados do pecador. Era coberto. O pecado era só coberto. Ela escondia o pecado, escondia o pecado. Mas o pecador, ele continuava sendo condenado ali, condenado, ele estava debaixo da condenação. A Bíblia não fala, todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram e desligados ficaram da glória de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, ficaram desligados. Logo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer assim, em Romanos 3:26, se me falha a memória aqui agora, ajuda a procurar para não deixar, 3:26 e 23. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas, tá certo? O salário do pecado é a morte. Só que existe um porém. Existe o dom gratuito de Deus. E qual é? A vida eterna. Aleluia. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Na antiga aliança, a lei, para os que cometiam o pecado, condenava eles à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, na nova aliança e nessa dispensação da graça, o salário do pecado continua sendo a morte. Mas aquele que aceita o dom de Deus, quem é o dom de Deus? É Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é Jesus Cristo. Então, aceitando Jesus,
nós estamos livres da condenação do pecado e da condenação da morte, da condenação do inferno e dos agrilhões de Satanás. Estamos livres. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. A antiga aliança acabou. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. A antiga aliança acabou. Glória a Deus por isso. Que nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, que quem cometia o pecado tal tinha que morrer apedrejado, porque a lei não servia para absorver ninguém, só para condenar. A lei só servia para condenar, mas agora Jesus Cristo veio para perdoar os pecados. Glória a Deus. Do arrependido que se arrepende do seu pecado. Acabou a antiga aliança, agora viva a nova aliança. Quantos podem dar um amém? Amém. Viva a nova aliança. Nesta nova aliança, vemos que Jesus, o novo sumo sacerdote, ofereceu-se como sacrifício por nós. Irmãos, pode corrigir aí com caneta, tá? Por nós, e resolveu a questão do relacionamento com Deus para sempre. O perdão não é mais como no Antigo Testamento, com prazo de validade. Você sabia que lá no Antigo Testamento o perdão tinha prazo de validade? Não sabia? Pois é, o perdão no Antigo Testamento valia por 1 ano só. 1 ano. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? O perdão tinha prazo de validade no Antigo Testamento, mas é eterno. Agora ele mostra que a antiga aliança acabou e vigora a nova. Então vamos lá. O perdão no Antigo Testamento tinha validade. É por isso que a Bíblia fala lá em Levítico que o sumo sacerdote ele tinha que entrar no lugar santíssimo, lá dentro do santuário, no lugar santíssimo, uma vez por ano. Uma vez por ano ele tinha que entrar, e ele entrava lá levando, primeiro, ele tinha que fazer a expiação pelo seu próprio pecado, então ele tinha que se purificar para ele entrar no lugar santíssimo, e ele então lavava os pés, lavava as mãos e lavava o rosto, para entrar levando o sangue para a expiação do seu próprio pecado. E depois ele também fazia a expiação pelos pecados das outras pessoas que estavam ali naquele momento para receber a expiação. Quando ele estava lá dentro do lugar santíssimo, onde fica a arca da aliança, o propiciatório, e que ele oferecia ali a expiação pelo sangue, pelo pecado da humanidade, então ali o Senhor manifestava ali dentro para falar com ele. Então esse dia é chamado na Bíblia de o dia da expiação. O dia da expiação. Dia da expiação.
onde as pessoas vinham de todas as cidades, para reunir ali no pátio exterior do tabernáculo. Eles vinham de longe, só para receber uma gotícula do sangue que o sacerdote ia pegar ali do cordeiro, ia molhar sobre um molho de isopo e ia aspergir 7 vezes. Ele ia aspergir sobre o povo o sangue daquele cordeiro. Então as pessoas chegavam bem perto, porque se ele pegasse pelo menos uma gotícula no tamanho do pontinho de caneta, ele já ia embora satisfeito, sabendo que o seu pecado zerou ali. O pecado dele era zerado, tá? Ele é totalmente perdoado. Agora ele ia começar uma nova vida. Então ele ia agora ter mais um ano sendo perdoado por Deus, para daqui no dia da expiação novamente acabar a validade do perdão do pecado dele, ele ter que ir lá outra vez no outro ano para receber a aspersão do sangue. Entendeu? E foi isso que aconteceu quando Jesus foi imolado na cruz do Calvário. Por isso, aquele sangue derramado, ele foi um sangue que foi derramado para atingir todos nós. Então o perdão lá tinha prazo de validade. Hoje não tem mais. Achou? Não, tá. Glória a Deus. Muito bem. Então, alguma dúvida? Pode perguntar. Está bem explicado? Amém? O perdão então tinha prazo de validade. Hoje não tem mais prazo de validade. Você é perdoado por Deus, e o Senhor Deus, Ele te perdoa na hora, a qualquer momento, a qualquer instante. Não precisa mais esperar um ano. Tem igrejas por aí que costuma fazer, né? Quem já vai falar aqui sobre o famoso Yom Kippur? Yom Kippur, né? Eu não vou citar nome de quem faz e nem das igrejas que fazem, por ética, que o nosso intuito aqui não é tocar em igreja e em religião nenhuma, né? Mas surgiu uma inovação, onde todo ano tem uma denominação que reúne todos os fiéis, tanto dela quanto de outras denominações, falando: olha, tal dia é o dia do Yom Kippur. Quem assiste o SBT já ouviu o Silvio Santos falar sobre o dia da expiação? Poucos dias agora estava falando, né, sobre o dia da expiação, porque ele é judeu. Então ele estava falando lá que estava finalizando o ano lá em Israel, e que 10 dias antes de finalizar o ano e começar o novo ano, então todos os judeus, eles se vestem das piores roupas que eles têm, não pode vestir nenhuma roupa feita com pele de nenhum animal, porque algum animal teve que ser sacrificado para fazer aquela roupa. Não pode vestir ou calçar sapato ou sandália feita com couro de nenhum animal,
porque o animal teve que ser sacrificado, entendeu? E que essa pessoa teria que sair procurando quem ela ofendeu durante aquele ano, ou quem estiver ofendido com ela, para pedir perdão, para consertar. E essa pessoa deveria fazer caridade e jejuar durante os 10 dias, um jejum normal. E no 10º dia, a pessoa deveria começar o jejum no 9º dia, às 6 horas da tarde, ao sair da primeira estrela do céu, e jejuar até o outro dia, às 6 horas da tarde, até o sair da primeira estrela no céu. Neste jejum não poderia, no dia de hoje, né? Naquele tempo não sei se tinha isso, escovar o dente, nem pentear cabelo, nem tomar banho, e tinha que vestir a pior roupa e ficar ali em particular com Deus, trancado, em particular, porque naquele 9º dia, faltava um dia para o livro que Deus abriu há 9 dias atrás. No 10º dia, Deus ia fechar o livro, e neste livro, Deus ia escrever, Deus estava escrevendo a história, uma nova história para a humanidade, de quem ia enriquecer no ano seguinte, de quem ia morrer, de quem ia viver, de quem ia nascer, de quem ia deixar de nascer, de quem ia ser abençoado, de quem ia ser amaldiçoado. Por isso se chama o dia da expiação. Por quê? Porque Deus está espiando a terra e olhando as obras dos homens, porque ali o Senhor ia estar colocando naquele livro como seria o ano seguinte. No 10º dia, ao sair da estrela às 18 horas, o livro era fechado. Então, quem fez o sacrifício pela expiação fez, o pecado foi zerado. Quem não fez, perdeu a chance do perdão do pecado. O livro fecha. Então, aí, agora, recentemente, tem algumas igrejas por aí que estão fazendo essa prática. Agora eu faço uma pergunta: eles estão debaixo da lei ainda para fazer essa prática? Porque pela graça de Jesus nós já somos perdoados. Nós já somos perdoados. Depois vocês procuram lá no Google sobre Yom Kippur, tá? O que significa Yom Kippur? Vocês vão ver lá tudo sobre o dia da expiação, vai ver lá na Bíblia, tudo direitinho no livro de Levítico. Aí vocês vão estar mais inteirados sobre isso aí, né? Você me deu alguma coisa aqui escrito? Muito bem, nós iremos aqui, ó, dia da expiação, né? Esse ano foi nesse dia aqui, né? Eu não pesquisei esse ano, não. Aqui, ó, 10 de setembro do 7º mês, 10, no dia 10 do 7º mês, no calendário israelita, que era o grande dia do juízo, no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos para a expiação. Ele entrava no Santo dos Santos para a expiação. Aí depois vocês conferem lá direitinho, que vocês vão ter um ensinamento mais amplo
sobre esse assunto. Amém? Então, voltando aqui à nossa apostila, nós estamos falando que a antiga aliança ela era imperfeita. Por quê? Porque ela não servia para perdoar. Mas agora a nova aliança perdoa. Aquele que tinha imperfeição, aquela que tinha imperfeições, não se diz qual era, mas se não tivesse a segunda não teria sido necessária. Se a primeira aliança tivesse perfeição, a segunda aliança não seria necessária. A grande imperfeição está, vamos ver, rápido, em Hebreus 10, versículo 3 a 4. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Só inicia de novo para mim. 3 e 4. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. É impossível, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. viu? A imperfeição é impossível que o sangue de touro, de bode, de ovelha, qualquer animal remova pecado. Por isso essa aliança teria que ser repetida todo ano, para cobrir, porque não seria para remover pecado. Então a grande imperfeição aí de Hebreus, que está em Hebreus 10:3, ela não removia, mas relembrava. Olha só, que coisa triste. Ela não removia os pecados, mas ela relembrava. Jesus, com seu sangue, ele fica jogando pecado na cara de alguém? Não. Jesus perdoa o pecado e ele não lança em rosto. Amém? Amém. Mas a antiga aliança ficava fazendo a pessoa ficar relembrando do pecado. Por isso ela era imperfeita. E por isso precisou então de existir uma nova aliança. E vamos continuar falando sobre ela aqui. Eles a abandonaram, não permaneceram, não foram fiéis. O grego é o êmenes, ou êmenes, não significam no lugar. Não ficaram, e muito obrigado aí. Não ficaram no lugar, eles se afastaram. Por isso eu me afastei. O povo rompeu a aliança e Deus foi embora. O povo rompeu a aliança. Que povo é esse? O povo de Israel. Os judeus romperam a aliança e Deus foi embora. Isso significa, é significativa a figura do véu do templo rasgado, que está lá em Lucas 23:45, não precisa de ler não. Quer dizer que Deus foi embora de Jerusalém. Ele não mora mais lá. Ela não é cidade santa. Jerusalém hoje, ela não é mais cidade santa, irmão. Porque Deus, ele não mora mais lá.
Ele saiu de lá. Por quê? Porque o povo rejeitou a nova aliança. Como foi que eles rejeitaram? Como foi? Está lá em João. Veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Os seus, os judeus, não o receberam. Mas todos quanto receberam, que foram os gentios, nós, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, e a todos quantos crerem no seu nome. Amém? Então eles rejeitaram a nova aliança. Então Deus foi embora de Jerusalém. Ele não mora mais lá. A cidade santa lá não é mais lá. Mas lá é chamado na Bíblia, está em Apocalipse, de Sodoma e Egito. A Jerusalém hoje é chamada, lá em Apocalipse, de Sodoma e Egito. Pode ler Apocalipse 11, versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aonde ele foi crucificado? Em Jerusalém. Hoje a cidade é chamada de Sodoma e Egito. Espiritualmente de Sodoma e Egito, onde Jesus foi crucificado. Viu por que lá agora não é mais a cidade santa? Amém? Amém. Vamos continuar mais um pouco. Essas paradas assim são proporcionais, tá? São proposital, para nós respirar um pouco. A nossa mente, meus irmãos, ela é igual quando a gente está tratando de um bebê. Você começa a dar papinha para ele e você tem que esperar ele mastigar, engolir direitinho, ingerir aquilo, né? E para você tornar a dar de novo, porque senão ele vai entalar, vai engasgar. Então, às vezes a gente fala, até eu aqui em casa, vocês já notaram? Eu começo a tropeçar nos versículos, nas palavras. Isso aí é mente, porque é informação demais que já entrou. A vocês a mesma coisa. Eu tenho certeza que tem hora aí que você sente aí um pouco meio aéreo, não dá para sentir, né? Um pouco meio aéreo, assim, porque as informações estão entrando e às vezes a mente está dando conta de captar. Então a gente dá uma paradinha para a gente fazer assim, respirar. Aí a mente tranquiliza, aí eu volto trazendo a segunda, mais uma etapa de ensinamento para os irmãos. Amém? É normal, tá? Dar aquele soninho, tá? É normal isso aí, sabe por quê? Eu vou explicar o mistério disso aí. É normal aquele soninho, isso dava muito em mim também quando eu estudava no seminário, tá? Quando eu estava no Instituto Bíblico, formando, isso dava muito em mim esse soninho. É porque é por causa disso aqui, ó. A carne, ela não suporta o bombardeio da palavra, ela reclama. Tá? Esse soninho que dá é a carne reclamando, porque ela está sendo bombardeada, mas o espírito está ficando, ó, robusto, forte, viu? Então não fica com vergonha não, porque eu vejo de vez em quando alguém dá uma pescadinha assim, ó, mas isso é assim mesmo. A carne está reclamando, ela está apanhando aí, viu? A palavra de Deus está batendo na carne aí. E ela tem que apanhar mesmo, vai ficar bem quietinha lá no chão, debaixo do pé. E o Espírito pisando em cima dela, falou, não, aqui quem reina é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.
Vamos lá. Deus deixou, eu estou adiantando aqui bastante aqui, tá? Nas explicações, porque eu sei que a nossa irmã vai sair no primeiro período e eu quero que ela pegue bastante da nossa aula aqui, tá? Deus deixou Jerusalém e veio morar onde? Hein? Na igreja. Deus deixou Jerusalém e veio morar na igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então o Senhor deixou Jerusalém e veio habitar dentro de nós. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e depois capítulo 6, versículo 19. 3,16? É. Primeiro. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vós não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí, Deus deixou Jerusalém e veio habitar dentro de nós. Nós somos santuário. Maravilha, vamos ver aí. Versículo, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo proveniente de Deus e que não veio de vós mesmo, veio de Deus. Aleluia! Então você tem algo muito forte de Deus, que veio de Deus, que está aí dentro de você. E o nome deste algo forte, não vou dizer, porque ele não é coisa. O que está dentro de nós não é uma coisa. O que está dentro de nós não é uma qualquer coisa. O que está dentro de nós é Ele. E Ele tem um nome. O nome dele é Deus Espírito Santo. Amém. Deus Espírito Santo entrou dentro de nós e está morando. Por isso nós somos o povo mais feliz de toda a terra, porque nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós como igreja, noiva do Cordeiro, igreja pura, santa, imaculada, sem ruga e sem sujeira e sem coisa alguma semelhante, mas sim purificada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A lei não está mais em tábuas de pedra. Maravilha. A lei não está mais em tábua de pedra, mas ela está no interior daquele que é fiel a Deus. Aleluia. A lei não está mais agora, não é em tábua de pedra, irmãos, porque isso é passado. O Senhor vai falar em sua palavra assim: olha, eis que eu faço novas todas as coisas, tudo se renovou, tudo se fez novo. O velho acabou, tudo se fez novo. Agora nós não precisamos mais ficar obedecendo leis em tábuas de pedras, porque a lei está dentro do nosso coração. Davi diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Amém? Amém. Aí mesmo no versículo 10, né?
Lê o versículo 10 aí, 1 Coríntios, vamos ver se é isso mesmo aqui, né? 3 e 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Repete, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, me ajuda a comentar esse versículo aí. Segundo, Você vai falando e eu vou narrando aqui para os irmãos. segundo a graça de Deus que me foi dada, Segundo a graça de Deus que nos foi dada, pus eu como sábio arquiteto pus eu como sábio arquiteto o fundamento, outro edifica sobre ele. Quem é esse outro que edifica sobre esse fundamento? O Espírito Santo. Ele que edifica nesse fundamento. Continua. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Tá vendo aí? Como que a palavra de Deus ela vai falando e vai nos moldando? Então quer dizer, por quê que Paulo está falando isso aqui? Porque o Espírito Santo mora nele. O Espírito Santo mora nesse edifício que nós somos, nesse santuário que nós somos, nessa casa espiritual que nós somos. Então nós temos que ver como é que nós estamos sendo edificados, porque o Espírito Santo não vai morar em qualquer lugar, não. O Espírito Santo não mora em qualquer casa feita de qualquer maneira, não. Esta casa, ela tem que ter sido construído em cima de um fundamento inabalável. E este fundamento inabalável é a palavra de Deus. É Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Fundamento inabalável. O Pai e o Filho também. Olha, o Espírito Santo mora nele. O Pai e o Filho moram também. João 14, 23. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardarás a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viemos para ele e faremos nele morada. Amém. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará esse tal então guardará as minhas palavras. e o meu Pai o amará. E o meu Pai o amará. E agora? E viremos para ele e faremos nele morada. Viremos. Quem está falando aí? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viremos para ele e faremos nele morada. É bom, né? É bênção. Glória a Deus nas alturas do céu. Então, quer dizer que a Trindade Santa e Augusta, ela mora dentro de nós, amém? Amém. Amém. Amém também. A Trindade Santa e Augusta mora dentro de nós. Esta nova aliança foi predita em Ezequiel 37, do 26 ao 27. Farei com eles o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei
e porei meu santuário no meio deles para sempre. 26, 27. 27 também? E o tabernáculo. O meu tabernáculo estará com ele, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Amém. Olha essa nova aliança aí, predita em Ezequiel 37, 26, né? E 27. O Senhor estabelecendo em nós aí, né? A sua moradia, a sua aliança, o seu tabernáculo. Nela, ser povo de Deus não é questão. Ser povo de Deus não é questão de etnia, e sim de coração. De etnia, e sim de coração. Transformado, coração transformado. E o perdão é para sempre. O perdão é para sempre. Está aí no versículo de número 12. Aí de onde nós lemos, de Coríntios 3, 16, 12. Coríntios? Primeiro foi 3:11. 12. E se que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Aí está falando sobre a maneira de edificar, né? Que nós estávamos falando aqui. Veja cada um como que está edificando essa casa, porque existe 6 tipos de fundamento. 6 tipos de fundamento. Você pode estar edificando com madeira, palha e feno, como também pode estar edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Então, aquele que edifica com ouro, prata e pedras preciosas, esse obterá galardão no dia do juízo das obras da igreja, no dia do arrebatamento. Aquele que edificar com palha e feno e madeira, esse tal, as obras dele será queimada, não vai sobrar nada, e esse tal sofrerá detrimento, vergonha, ali no julgamento da igreja, antes de entrar no céu. Que a igreja vai ser julgada, não pecado, vai ser julgada as obras, trabalho, serviço, nos ares, antes de entrar no céu. Porque a Bíblia vai dizer que uma nuvem vai ocultar a igreja dos olhos do pecador, para o pecador não ver a igreja nos ares, e ali será formado um tribunal, por nome de Bema, B-E-M-A, a palavra grega, Bema, tribunal. Ali o Senhor vai julgar as obras da igreja, quem trabalhou com toda a cautela, com todo o carinho, e o Senhor vai pegar as obras dele, que ele fez para o Senhor aqui na terra, e vai colocar no fogo para purificar. Então a Bíblia vai dizer que a obra dele pode ser ouro, prata e pedra preciosa, materiais que não se consomem no fogo. O ouro, quanto mais queima, mais brilhante ele fica. A prata, quanto mais queima, mais purificada ela fica. A pedra preciosa, quanto mais calor, mais também polida ela vai ficar depois. Agora, vai ter pessoas lá que as obras dele vai ser madeira,
palha e feno. E quando colocar no fogo, não vai sobrar nada, porque ele não fez por merecer. Ele fez a obra relaxada para Deus aqui na terra. Eu vou na igreja o dia que eu quiser, eu não vou todo dia, eu faço do meu jeito, eu não vou fazer do jeito que está na palavra de Deus, que a Bíblia manda, eu vou cultuar do meu jeito, né? Eu não vou sair para evangelizar nada, isso é papel do pastor com os obreiros dele para lá, uma vez que Deus outorgou a responsabilidade a toda a igreja, quando ele mandou ir pregar o evangelho. Ele não falou isso só com o pastor, nem só com os obreiros, ele falou para toda a igreja, para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, né? Mas muitos pensam que isso é missão do pastor e dos obreiros e cruzam os braços. Eu não vou lá não, eu não vou naquele culto na praça, eu não vou lá evangelizar, eu não vou no hospital visitar. Naquele dia ele vai sofrer detrimento, vergonha, porque quando as obras dele for colocadas no fogo, não vai sobrar nada. Então ele não vai receber nenhuma pedra na coroa e não vai receber nenhum prêmio. Ele vai entrar no céu sem prêmio nenhum e vai ver o amigo dele que trabalhou aqui entrando todo enfeitado, cheio de prêmio, de presente, com pedras brilhantes na coroa, vestes brilhantes, e vai falar: ele está assim, e vai pensar: ele está assim porque ele trabalhou, ele evangelizou, ele ganhou almas, ele fez a obra missionária, ele trabalhou muito para o Senhor, incansavelmente trabalhou, e eu estou entrando sem galardão, porque eu não fiz nada. Mas lá no céu vai ter vergonha? Bom, a Bíblia diz que vai ter. A Bíblia diz que vai ter. Continua lendo aí. Esse versículo está baseado no nosso texto base de Hebreus 8. Tá, nós vamos voltar nele, tá? Obrigado. 3:12. 1 Coríntios 3 agora. Lê, continua lendo aí. 1 Coríntios 3. Aonde você estava lendo mesmo? Continua aí. 3:13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo. O fogo proverá qual a obra de cada um. Continua lendo. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Amém. Leia outra tradução, porque a palavra dano, em outra tradução, vai falar detrimento. E outra Bíblia vai falar vergonha. 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a boa obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão, e se a obra que alguém queimar, sofrerá detrimento. Detrimento, vergonha. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Mas o tal, mesmo assim passando vergonha, ele vai ser salvo, tá? Vai ser salvo do fogo do inferno, vai para o céu sem mesmo. Amém? Amém. Quando chegar a hora de parar, você fala comigo, tá? Muito bem, meus irmãos. Então agora vamos ler aí o versículo que eu disse aí, o versículo de número 12, né? É 12? O perdão é para sempre. Versículo 12. E o perdão, Jesus perdoa e o perdão é para sempre. Esse verso 12 é em relação ao nosso texto base, Hebreus 8.
Então, no caso, Hebreus 8:12. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Amém. Então é para sempre. A nova aliança acaba com a Elite sacerdotal. elite sacerdotal e traz o sacerdócio universal de todos os salvos. Quem é ele? Jesus Cristo, o sacerdote universal. Antigamente tinha aquele monte de elite de sacerdotes, né? Que trabalhava em prol do povo. Hoje nós temos um sacerdote universal, um sacerdote que entrou no santuário uma vez para nunca mais entrar. É Jesus Cristo. Ele entrou para oferecer a expiação pelo nosso pecado uma vez também, porque agora não precisa mais de nós ficarmos dependendo de sacerdote, porque nós temos um sumo sacerdote que penetrou no céu segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje tentam ressuscitar o sacerdotismo, o sacerdotalismo. Tem muito lugar aí. Existem igrejas aí que eles chamam o líder lá de sacerdote. Vamos lá, porque o professor recebeu a unção do sacerdote fulano de tal, tentando ressuscitar o sacerdotalismo. Aqui do lado mesmo tem uma aqui, ó. Tá? Aqui do lado mesmo tem uma. Não vou dizer o nome não, mas aqui do lado tem uma. E chama ele lá de sacerdote. Então vamos lá. Ressuscitar o sacerdotalismo com gente que tem oração de poder, que quebra a maldição e etc. Olha, irmãos, esse negócio de quebrar a maldição, eu vou orar para você, para Jesus quebrar a maldição. O que é que quebra a maldição? A Bíblia vai dizer: obediência. O que quebra a maldição não é campanha. O que quebra a maldição é a obediência. Está em Deuteronômio 28. Tá? Então, obedece a palavra de Deus, obedece o seu pastor, obedece o seu ministério, obedece a Jesus Cristo, que a maldição automaticamente ela é quebrada. Entrega o seu dízimo certinho, todo mês, completinho, que a maldição automaticamente vai embora. O Senhor diz: e eu repreenderei o devorador. Viu? Tem coisa que não sai do coração não, irmão. Por isso que a gente vê pessoas que estão na igreja fazendo campanha, subindo ao monte, recebendo unção com óleo, todos os cultos, e você olha a vida dele e continua a mesma. Todo culto ele cai endemoniado lá. Todo culto o pastor põe a mão na cabeça dele e ele cai endemoniado. E aquele demônio não sai. Aquele demônio não sai. E ele fica pensando: por que aquele demônio não sai? Põe aquela pessoa diante de você e vamos fazer uma consulta com ela. Vamos investigar, vamos ver. Vamos começar a ver o porquê que aquela maldição não sai. Aquele problema no meio da família continua lá. Aquele problema no meio da igreja, aquela fraqueza espiritual, vontade de desviar, falta de vontade de glorificar, falta de desejo de orar, falta de desejo de jejuar. Por quê? Fraco espiritual.
é porque está precisando de obedecer para a maldição ser quebrada. A obediência quebra a maldição. Então está aí. Tem coisa que não tem que orar, tem que chamar a pessoa para obedecer. Na nova aliança, a autoridade espiritual é só do pastor? Não, é de todos. A autoridade espiritual é de todos. Então eu tenho autoridade espiritual, vocês também têm autoridade espiritual. Muito bem. Vamos ler só essa parte aqui para nós dar um intervalo. A antiga aliança acabou. Nós já lemos isso aí no versículo 13. A igreja é o povo da nova aliança. Jesus é o mediador dela. Está em Hebreus 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Isso, lembrando os irmãos que nós já estamos na página 35 aqui, tá? Jesus é o mediador da nova aliança. Mediador é, no grego, mesites. Mediador no grego é mesites. Alguém que fica entre duas partes, segurando-as com suas fortes mãos. A nova aliança está nas mãos de Jesus. Isto basta. Amém? Amém. Vamos dar uma paradinha aqui para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo período desta aula.